Bom dia, povo querido e amado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Avelino e eu e o meu amigo Fábio estaremos com vocês durante esse tempo de catequese. Então, nós caminharemos juntos, né, em busca do objetivo maior, que é galgar pelo menos mais um degrau nessa nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste, né, a Terra Prometida. Todos nós sabemos que, devido à peste perniciosa que assola o mundo inteiro, então a sociedade teve que fazer algumas adaptações para que, em relação ao convívio social. E a nossa igreja também não podia ser diferente. Então, o nosso pároco aqui, da Paróquia Espírito Santo do Jardim Satélite, em São José dos Campos, tomando assim também as precauções devidas, nós tivemos que optar pela evangelização online, assim como tantas e tantas outras entidades fizeram e estão fazendo, né? Mas, acreditando piamente que nosso bondoso Deus, que sempre nos auxilia, logo, logo, essa pandemia há de passar, e aí retornaremos com as bênçãos de Deus na evangelização presencial, que é a ideal, né, que todos nós almejamos. Hoje, o tema que nós trataremos é um tema lindíssimo, lindíssimo, bonito de falar, dá prazer da gente falar, cativante, e que eu tenho muito prazer, muito gosto em discorrer sobre esse tema, que é o amor de Deus. Mas antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, eu gostaria de fazer assim uma saudação a vocês mais carinhosa, porque a catequese com adultos é uma maneira de evangelizar muito importantíssima, na minha opinião. E por quê? Por que você está dizendo isso, Adelino? Eu explico. Quando criança, quando bebês, né, quando nós somos levados à pia batismal, nós somos levados pelos nossos pais e pelos nossos padrinhos. Então, a gente não tem condições de optar, né, se quer ir ou se não quer, devido à nossa tenra idade, né? Assim também acontece na nossa primeira Eucaristia, né? Quando recebemos o sacramento da primeira Eucaristia e, posteriormente, o da Crisma, né? E onde a gente começa a nossa iniciação cristã. Então, nesses momentos, no recebimento desses sacramentos, a gente não atingiu ainda a maturidade, não temos razão, não temos, ou seja, condições de optar, né? Não temos a vontade, a condição de optar pelo certo que achamos, né? Então, nós somos levados, como eu já disse, pelos nossos pais e padrinhos. Aliás, aqui é um momento assim, muito interessante para a gente pensar com carinho, com muita dedicação, vamos dizer assim, a respeito dos padrinhos que nós levamos, né? A respeito dos padrinhos que nós levamos, e por que não dizer também que tipo de pai, de mãe que eu sou para levar o meu filho ou minha filha a ser batizado. Infelizmente, a gente se depara em determinadas situações que os pais optam por levar um amigo ou uma amiga, né? Ou muitas outras vezes também, por questões assim mais tristes ainda, porque eles pensam mais no lado financeiro, né? Quem é que não conhece alguém que levou para padrinho de seu filho, de sua filha, alguém assim abastado financeiramente, ou seja, infelizmente, com segundas intenções, né? E outro detalhe também importante na escolha dos padrinhos e das madrinhas são os avós.
Pela lei da natureza, aquelas pessoas já de idade adiante, vamos dizer assim, pela lei da natureza, eles são propensos a morrerem, né, a falecerem primeiro do que os nós, primeiro que os mais jovens, né? Então, se acontece de um padrinho, os pais faltarem, quer pela morte, não pelo falecimento, ou por qualquer um outro motivo, que infelizmente acaba acontecendo, os padrinhos que são os responsáveis para continuar, né, acompanhando aquele afilhado e orientando ele na sua caminhada espiritual. Por isso que é importante a gente ver com muito detalhe, com muita precaução mesmo, muito cuidado a escolha dos padrinhos. Então, é por isso que eu gostaria de exaltar a decisão de vocês, que agora, já como adultos, com certeza já passaram, já caminharam por caminhos diferentes, né? Que o mundo hoje nos oferece caminhos demais. Então, a gente, em determinado momento da nossa vida, nós temos que optar, ou vamos por aqui, ou vamos por ali. Né? E se a gente não estiver preparado, a gente acaba optando em seguir aquele caminho que não é o correto, né? Podendo, assim, futuramente, a gente ter dissabores, né? Coisas, assim, nada boas para a nossa vida, nossa caminhada. Né? Então, agora, entrando diretamente no nosso tema, o amor de Deus, na palavra de Deus, nós encontramos verdadeiras pérolas, né? Ele chamaria assim de pérolas, né? Cartas de amor escritas por Deus para todos nós. Então, eu me permito juntos algumas delas e exaltar o verdadeiro e puro amor que Deus tem para conosco. Né? Na palavra de Deus, na Bíblia, no seu primeiro livro, ou seja, o livro do Gênesis, o escritor sagrado, do capítulo 1 ao capítulo 25, Deus nos fala a respeito da criação de todas as coisas, ou seja, criação do céu, da terra, dos astros, das estrelas, da lua, né, do sol, das plantas, dos mares, dos rios, dos peixes, dos répteis, né, dos animais selvagens e domésticos. Enfim, ele, do capítulo 1, versículo 21, versículo 1 ao 25, ele fala da criação de todas as coisas. Então, ao final de cada criação, no final do versículo, o escritor sagrado diz que Deus viu que isto era bom. Aí é que está, eu gostaria que vocês observassem na casa de vocês, ao lerem assim com mais atenção o livro do Gênesis, vocês observam que após a criação de algo, Deus, o escritor sagrado fala, Deus viu que isso era muito bom. Aliás, era bom. Agora, com relação à criação, quando ele foi criar o homem, aí já foi diferente, né? Então, se não vejamos o capítulo 26, né? Quando pela criação do homem. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus os abençoou e disse, frutificai, disse ele, multiplicai-vos,
enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo isto era muito bom. Então, por aí nós vemos a diferenciação que já desde o início da criação do mundo, Deus teve em relação ao criar qualquer outra coisa, qualquer outro animal, enfim, em relação à criação de nós, né, os homens. Continuando, nós temos aqui no Antigo Testamento, no livro do Gênesis mesmo, já foi falado do 1 ao 25, fala da criação de todas as coisas dentro do homem, e de 26 a 31, a criação do próprio homem. Aí, seguindo, nós temos aqui o livro do profeta Isaías, versículo 43, capítulo 43, versículos de 1 a 5. Vejamos o que diz. E agora, eis que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres que atravessar a água, estarei contigo. Os rios não te submergirão, e se caminhares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Então, essa passagem de Isaías já dá para a gente ver aqui também o amor de Deus. Deus nos fala que por causa de nós, por causa de todos os seus filhos, na época, no Antigo Testamento, né, ele fala que dava o Egito, né, a Etiópia e Sabá em compensação por causa de nós. O que quer dizer isso? O Egito, naquela época, era a maior potência mundial que existia, né? A maior riqueza, vamos dizer assim, em termos de nação. E Etiópia e Sabá também importantes, né? Não menos importantes, um pouco, né? Menos, vamos dizer assim, do que o Egito, né? E, ao final, Deus fala para nós não ficarmos preocupados, porque Ele está conosco, né? Continuando ainda a citação bíblica, continuando aí na citação bíblica, pelo profeta Isaías, agora o capítulo 49, versículos de 15 a 16, nós vemos: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu jamais te esqueceria. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Essa citação bíblica, ela fala a respeito da mulher, mas com certeza
está relacionada também a nós, homens. O que eu acho bonito nessa passagem aqui, lindíssimo, é quando ele diz, mesmo que pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Por que isso? Porque essa passagem aqui, vocês, mulheres, tenho certeza que tem mães aqui, ao amamentarem seus filhos quando recém-nascidos, né, muitas vezes a criança, ao sugar o leite do seio, o seio da esposa, o seio da mãe, fica dolorido, né? Muitas vezes, isso aconteceu até na minha casa, eu tive a oportunidade de observar, quando a criança começa a sugar muito o leite no seio da mãe, o seio acaba até rachando a ponta do seio. O seio fica entumecido. Então, isso faz com que a mãe jamais esqueça do filho que amamenta. Mas, mesmo assim, se isso acontecer, o nosso Deus não esquece de nós nunca, não esquece daquela mulher nunca, porque ela está gravada na mão de Deus, né? Então, por aí a gente dá para ver, infelizmente, nos nossos dias, vez ou outra a gente se depara pela mídia, mães que, por um motivo ou outro, acabam abandonando até seus filhos, né? Ainda recém-nascidos, né? Às vezes a gente se depara com a notícia de que foi encontrada uma criança no meio do mato, enfim, em qualquer outro lugar, através do choro da criança, né? Quer dizer, é uma criança recém-nascida, abandonada pela sua mãe. E Deus nos fala, através do profeta Isaías, nesta passagem, que mesmo que aconteça que a mãe tenha esse tipo de comportamento, Deus jamais nos deixará de nos amar. Ainda sobre o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10, nós encontramos a seguinte citação. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais o meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor, que se compadeceu de ti. Continuando ainda a respeito dessas citações bíblicas que nos falam do amor de Deus, até agora nós falamos para vocês citações do Antigo Testamento, ou seja, mais para frente, esse tema, isso que eu vou falar agora para vocês, esse assunto que eu vou falar agora para vocês, será tratado com maior cuidado, com um tempo maior, né? Antigo Testamento. Antigo Testamento tudo aquilo que aconteceu antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus. E Novo Testamento, consequentemente, tudo que aconteceu na história da salvação após a vinda de Jesus. E os profetas, que eu falei muito aqui, dei os 4 exemplos de profetas, quem que eram os profetas? Os profetas eram aquelas pessoas iluminadas por Deus que previam o futuro, previam o que ia acontecer lá na frente, na história da salvação. Eles eram inspirados por Deus, completamente diferente de adivinhos, né? De jogador de búzios, ciganos, etc. Né? Eles eram pessoas que tinham essa capacidade de prever o futuro, mas iluminados por Deus é que eles faziam esta previsão. E no Novo Testamento nós encontramos várias passagens que vêm comprovar, vêm confirmar aquilo que outrora foi falado pelos profetas no Antigo Testamento, como nós já dissemos agora há pouco. E no Novo Testamento,
nós encontramos aqui, iniciando pelo Evangelho de São João, né? João, capítulo 1, versículo 16. João era aquele discípulo que Jesus amava, né? João é aquele discípulo que na ceia pascal, ali, ele aparece com o rosto, a cabeça recostada no peito de Jesus. Então, São João diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Em meu nome, ele vos conceda. Aqui tem uma observação que a gente gostaria de fazer. Eu vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o que quer nos dizer essa frase aqui? É que nós, nessa nossa caminhada, nós temos como um dever de cristão fazer com que o nosso comportamento, as nossas palavras, elas produzam frutos, né? Produzam frutos e que esse fruto permaneça. O que quer dizer esse fruto permaneça? Quer dizer que aquelas palavras aquelas pessoas que convivem com a gente, que seguiram as nossas orientações, vamos dizer, nós como catequistas que somos, né, a nossa vida tem que ser vivida de maneira que ela produza frutos em relação às outras pessoas, em relação a vocês que estão aqui nessa busca também, né? Agora há pouco, quando estava vindo para cá, eu e o nosso amigo aqui, o Vanderlei, ele acabou falando algo ali que já pensei em usar aqui e que tem sentido. O que ele disse? Olha, falando para mim, nós subindo as escadas aqui, ele disse: eu estava num batizado, é isso, Vanderlei? Eu estava num batizado que a minha afilhada de batismo estava batizando um filho dela. Quer dizer, o que o Vanderlei ensinou, o que o Vanderlei foi e é para essa senhora, ele produziu fruto. Tanto é que ela fez com que esse fruto permanecendo, levando o seu filho até a pia batismal, né? Quem pode dizer que não foi até por incentivo, por essa amizade que ela teve com o Vanderlei, pela catequese que ela recebeu do Vanderlei, que não tenha motivado ela a fazer com que o fruto desse ensinamento dado por ele permanecesse. Agora, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma frase curtíssima, mas de um significado imensurável, né? Deus é amor. Como outra citação aqui, ainda da primeira carta de São João, capítulo 4, verso 19, diz: mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, não foi a nossa iniciativa de amar a Deus. Ele, na sua misericórdia, no seu amor infinito, ele nos amou primeiro e continua nos amando continua nos amando e vai amar-nos eternamente, né? Porque a sua misericórdia é eterna. São Paulo, por sua vez, em uma das suas cartas, esta endereçada aos Romanos, diz, Romanos capítulo 8, versículo 35, diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. São situações
gravíssimas, né, que pode nos deixar até desanimados, né, cabisbaixos, mas angustiantes, né, como temos aqui, a tribulação, a angústia, a perseguição, né, a fome, a nudez, tudo isso, esses exemplos que são dados aqui, a humanidade vive, a humanidade convive com isso, diretamente com isso, né? Mas nada disso que acontece nos separa do amor de Deus. O amor de Deus é superior, infinitamente superior de tudo a isso, né? E ele vai fazer com que nós encontremos situações que vai fazer com que nós revertamos esses momentos que estamos passando, né? Basta acreditar veementemente no amor de Deus, com certeza nós seremos vitoriosos. Continuando ainda, São Paulo aos Romanos diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, que eu tinha falado agora há pouco, né? Tudo isso daí que fazem parte da nossa vida, todos esses momentos que nós passamos, nós acabamos vencendo, porque nós somos vencedores, né? Graças às bênçãos e ao amor de Deus, né? O versículo 38 ainda: pois estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura poderá nos apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama de uma maneira incondicional, meus queridos. Deus não nos impõe condições para nos amar. Não importa que sejamos de raças diferentes, de cores diferentes, de poderio econômico diferente, nada disso é impedimento para Deus nos amar, porque seu amor é um amor incondicional a toda criatura. E finalizando nosso dia de hoje, a nossa reunião, esse nosso encontro, né? Nós continuamos aqui ainda falando a respeito do amor de Deus, que diz o seguinte: agora, desta vez, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, uma das leituras mais belas que retrata fielmente, né, tudo sobre o amor de Deus. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Vejamos o que diz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança.
Desde que me tornei homem, desde que me tornei mulher, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então o veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor, as três. Porém, a maior delas é o amor. Portanto, queridos e amados catequizandos, por aí nós já tivemos uma experiência, né? Penso, muito importante a respeito do amor de Deus. É claro que nós continuaremos ainda a falar sobre essa maravilha que é o amor de Deus. Esperamos que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? essa nossa interação possa levar-nos a, como eu disse antes, a galgar mais um degrau nessa nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste, a terra prometida por Deus para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E parou.